Opa, tudo bem? Aqui é o Henrique, você está prestes a assistir um trecho da aula onde eu ensino quais características dos imóveis que mais faturam com aluguel de temporada têm em comum. Só que não é só isso. Eu trouxe aqui um fator, um elemento-chave que poucos anfitriões enxergam, mas, na verdade, é o que diferencia as crianças dos adultos, os imóveis que mais faturam no mercado de hospedagem, da média. Se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, é só clicar na janela ao final do vídeo. Boa aula, viu? Tem uma palavra aqui que, por falta de um termo melhor, perfil. O que eu estou chamando de perfil? É o tipo. Que é o quê? Apartamento, chácara, sítio, fazenda, chalé. Perfil, é o que eu estou chamando de perfil, tá? E isso, realmente, nós temos vários. O legal, um dos pontos altos do aluguel de temporada é o leque de opções que a gente tem. Né? Chácara, como eu falei, chalé, sítio, fazenda, apartamento, kitnet. O aluguel de temporada é muito rico nesse sentido. Inclusive, permite atender a vários públicos muito por conta disso. E aí me perguntam, Henrique, qual o perfil da Mais Liga? E assim, não tem resposta pronta. Muitas chácaras dão resultado, muitos apartamentos eu mesmo administro. Também administro uma casa que também dá muito resultado. Então, assim, é legal porque é um mercado democrático. É um mercado que tem público para todos os tipos, desde a kitnet até a mansão, desde o simples até o luxo. Mas tem o perfil. O que é interessante você entender aqui é o seguinte, tem um termo, né, uma métrica chamada rentabilidade. Rentabilidade é o valor do faturamento dividido pelo valor atual do imóvel. E aí, o que é importante, o que é legal você saber? É o seguinte, quanto mais barato o imóvel, quanto menor o valor de mercado do imóvel, maior você consegue ter uma rentabilidade, maior a rentabilidade que você pode explorar. Por exemplo, um imóvel de 3 milhões de reais não vai conseguir ter a mesma rentabilidade do imóvel de 200 mil. Um imóvel de 200 mil, a gente vai conseguir uma rentabilidade, ou seja, um faturamento comparado com o valor de mercado maior do que o imóvel de 3 milhões. Então, o que é importante, o que é legal você entender aqui é o seguinte, quanto maior o valor do imóvel, a tendência é que a rentabilidade seja menor, tá? Isso daí, enfim, não é uma notícia boa, não é uma notícia ruim, mas é um fato, tá? É um fato. Quem já trabalha há mais um tempo, que está familiarizado com essas métricas, entende bem o que eu estou falando. Se você não entendeu, fica tranquilo, isso é uma coisa mais técnica, tá bom? Vamos lá. Então a gente falou perfil. Aqui pode ser chácara, casa, apartamento, kitnet, flat, sítio, um monte de coisa, tá? O que mais a gente tem? A gente aqui vai ter tamanho. Ah, Henrique, kitnet pode dar resultado? Claro. Casa apartamento de 3 quartos? Também. Eu administro uma casa em Angra com 6 suítes, também dá resultado. É uma pergunta muito comum. Qual o tamanho ideal? Pessoal, não existe essas respostas prontas. Até quando vocês vão entender isso? Não tem um padrão, um flat de frente para o mar, com valor até tanto. Não é assim que a banda toca. Se fosse, todo mundo estaria indo lá. Seria fácil, seria o óbvio. Mas não é assim que a banda toca. Então, por que eu estou te falando isso daqui? Eu estou te falando isso porque eu quero abrir sua cabeça para as características e também que não tem certo, não tem errado. Não tem aquele... como eu vou dizer, aquela jogada certa. É claro que tem alguns imóveis que têm um potencial muito grande e não tem muito erro, a não ser que o anfitrião não faça um bom trabalho. Mas, de uma forma geral, não dá para cravar. Não tem, né, aquela cartada certeira. Não é assim que a banda toca. Né? Até porque, no caso do aluguel de temporada, como eu te falei, né, que tem essa pegada mais democrática, atende muitos perfis de imóveis podem e têm potencial de trazer resultado. Né? Dos mais diversos tamanhos. Eu mesmo, eu administro a acomodação de 1 quarto, 2, 3 e até 6, que é a casa de Angra que eu administro. Todos a gente tem resultado. Então, não é só tamanho, não é só perfil, não é só localização, tá? Mas o que eu quero que você entenda aqui é que esses fatores, sim, são, né, fazem diferença, são relevantes, pesam, tá beleza? E tem mais um aqui, né? É o que, ó? O imóvel, mobiliado, decorado. E aqui, pessoal, é o seguinte. Isso daqui, teoricamente, assim, eu ia falar que não é obrigatório, mas se o seu imóvel não tiver mobiliado, como você vai receber hóspede por temporada? Entende? Então é o seguinte, tem que estar mobiliado, tem que estar decorado, tem que estar equipado com móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, né? Aquela coisa toda, sofá, cadeira, TV, mesa, liquidificador, geladeira, máquina de lavar, aquela coisa toda, tá? Alguns são mais necessários que outros. Por exemplo, geladeira é mais necessário que máquina de lavar, por exemplo, tá?
Mas quando a gente fala de aluguel de temporada, não tem para onde escorrer, tá? Então essas daqui costumam ser as principais características. Localização, perfil, tamanho e o estado do imóvel, né? Eu botei aqui como exemplo mobiliado e decorado, tá beleza? E eu estou trazendo isso para você mais uma vez, para você conseguir enxergar, tá? Mais uma vez, Rick, não estou na melhor localização. Tem potencial? Tem. Eu sou prova viva disso. Falei, né, no meu imóvel no Camorim, por exemplo. E aí, o que acontece? E agora eu quero fazer uma provocação, que eu te prometi mais cedo, que essa provocação é para realmente dar uma chacoalhada, tá? O que acontece? É muito comum no mercado de hospedagem, principalmente para anfitriões, o quê? Darem aquela espiadinha no concorrente. Principalmente porque muitos não sabem precificar. E para diminuir essa insegurança, acaba dando uma olhadinha nos preços que o concorrente está cobrando. Para quê? Para ter uma base, tá? Beleza. E aí o que acaba acontecendo? Quando um anfitrião, quando uma pessoa começa a olhar os concorrentes, ou acomodações vizinhas, entenda como quiser, é normal você comparar. Você está comparando o preço. Então é normal você comparar o quê? Você pegar a sua acomodação, você, no seu entendimento, a sua acomodação tem um padrão X. O que você faz de forma até mais inconsciente? Quando você dá uma olhada nos concorrentes, você entende que tem acomodações no padrão da sua, X, acomodações inferior ao padrão da sua, né, X menos alguma coisa, e acomodações até mais top que a sua, X mais alguma coisa. Isso, na minha interpretação, é até um ato inconsciente, porque você está comparando o preço, automaticamente você vai, essa acomodação é melhor, essa é pior, isso acontece, ou essa é mesmo nível. Só que o que acaba acontecendo, olha que interessante. Ó, primeira coisa, coloca aqui nos comentários. Você se compara, ou pelo menos o preço, você dá uma olhada no preço dos seus concorrentes, você faz esse movimento de dar uma olhadinha ali no vizinho para ter uma ideia de quanto ele está cobrando? Fala a verdade. Porque olha só, se você faz isso, e eu tenho uma plena convicção que a grande maioria, a maioria esmagadora faz, quero te fazer uma pergunta que eu te falei, eu tô aqui para incomodar, né? Então vamos lá. Por que acomodações mais simples que a sua, quando você vai fazer essa comparação, você certamente uma vez ou outra já reparou que consegue mais reservas, mesmo cobrando diárias mais altas? Às vezes, não necessariamente diárias mais altas, mas está mais reservado que a sua, cobrando diárias parecidas. Ou não, tem situações que aquelas acomodações que eu te expliquei que você acha que é um padrão inferior da sua, você dá uma olhada no calendário e você percebe que, mesmo sendo mais simples, a tua opinião, né, um degrau abaixo, vamos dizer assim, você vê que ela está mais reservada que a sua. E está cobrando uma diária de igual para maior. Aí, nessa hora, a cabeça buga. Por quê? E é essa parte que eu quero entrar. Aqui, esse momento é o ponto alto da aula. Eu te falei desde a vinheta o quê? Existe um ponto, uma coisa, né, que é invisível, que poucos anfitriões enxergam, que faz muita diferença. Por quê? Por que eu quero que você entenda isso? Porque a maioria das pessoas, até os anfitriões, olham muito para isso daqui, ó. Localização, perfil do imóvel, tamanho, se está mobiliado decorado. A maioria, não estou tendo resultado porque não era a melhor localização. Não estou tendo resultado porque é só um quarto. Não estou tendo resultado porque é 30 metros quadrados. E não é isso. É esse o ponto alto dessa aula. Você vai entender que não é necessariamente isso. E eu quero exatamente desconstruir essas crenças que ao longo de meses, ao longo de anos você construiu para justificar sua falta de resultado ou resultado aquém da sua expectativa. Eu quero te explicar o que está por trás. O que muitos anfitriões não enxergam, mas acontece nos bastidores. Impacta diretamente nos resultados. Então vamos lá. E eu quero que você fique com essa pergunta muito na cabeça, porque isso acontece. Coloca aqui nos comentários, não acontece com você? Quantas vezes você não estava dando uma olhada nos concorrentes, e aí você viu um concorrente que é inferior à sua acomodação e ele está conseguindo mais reservas, está com algum calendário mais ocupado, cobrando diárias igual ou maiores que a sua? Por que isso acontece? E aí, minha amiga, meu amigo, é uma coisa que eu vou chamar o poder do anúncio. O poder do anúncio. Guarda bem isso que eu estou te falando, porque quem entender isso, vira o jogo.